Bastou um microfone e a vontade de atacar adversários para que saísse de Lula uma confissão de que ele negligenciou parte da população por muitos anos e que só apresentou agora uma solução para manter as aparências diante de autoridades estrangeiras. A fala em questão ocorreu ontem, durante uma cerimônia do governo federal relacionada ao PAC Seleções. O discurso de Lula nesse evento, por sinal, já começou com uma daquelas brincadeiras que só ele e seus puxa-sacos acham graça. O alvo, mais uma vez, foi o seu fotógrafo, Ricardo Stuckert, que já deve estar acostumado a ser xingado em público pelo presidente e dessa vez estava lhe entregando apenas uma xícara de chá. E nós esperamos que a nossa burocracia de quem vai fazer o investimento não demore muito. O Stuckert tinha pedido um chá para mim e o chá demorou. Eu não tenho como parar para tomar chá agora, Stuckert. Eu não tenho nem bolacha. Tomar um chá puro. As brincadeiras sem graça com seus subordinados em público já são de praxe. Mas vem cá, não é muito irônico o fato do cara que diz que tem como objetivo de vida acabar com a fome no país estar aí reclamando porque o chá veio puro, sem nenhuma bolachinha para acompanhá-lo? Pois é, só que se essa fosse a única incoerência do presidente da República, nós, cidadãos, ainda estaríamos no lucro. O problema é que ela é apenas uma dentre tantas que são apresentadas dentro de um mesmo discurso. Outro exemplo que eu separei desse mesmo evento de ontem foi esse, onde Lula, ao atacar adversários, acabou atingindo a si mesmo. Isso justifica o atraso histórico do Brasil em muitas áreas. Porque no Brasil nunca teve planejamento. Um presidente ganha as eleições, ele monta o ministério dele, como ele não tem programa e não tem planejamento, cada ministro faz aquilo que tiver na telha. Se o ministro for um cara competente, um cara que pensa o Brasil como um todo, ele vai pensar em alguma obra estruturante. Mas se não, ele vai atender a sua clientela. É um portozinho no rio tal, é uma pontezinha em tal lugar, porque não tem nada pensado do ponto de vista estrutural. Se essa situação descrita por Lula já é ruim, imagine então essa falta de planejamento e de organização inserida em um governo comandado por quem utiliza os ministérios como prêmio para agradar aliados e partidos políticos. Lula já está chegando ao fim do seu terceiro mandato como presidente e a história é sempre a mesma. Novas pastas são criadas sob o argumento de que determinada parcela da sociedade precisa ser representada, quando na prática só são utilizadas para negociar apoio de partidos, para acomodar companheiros e para construir uma reputação para alguém que esteja sendo preparado pelo PT para uma candidatura importante no futuro. Só que o ápice desse discurso de ontem, no meu ponto de vista, ainda foi outro. Como eu falei lá no início do vídeo, ele precisou apenas de um microfone e da eterna vontade de atacar adversários para que acabasse confessando sua própria negligência. Veja só o que Lula disse nessa quarta-feira em Brasília. E muitas vezes os governantes não têm sequer a competência de olhar para essa gente que são tratados como se fossem invisíveis. Para que fazer coleta de esgoto? Nós fomos agora na COP, em Belém. Por causa da COP, a gente fez a primeira estação de coleta e de tratamento de esgoto para jogar esgoto tratado no rio. Porque era jogado esgoto in natura. Pois é, Lula fala aqui. A gente fez a primeira estação na tentativa de atribuir a si próprio o mérito pela obra. Se o mérito é dele, a responsabilidade sobre isso sempre foi. Agora, vem cá. Ele foi presidente da República em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. A companheira de partido dele, Dilma Rousseff, foi presidente em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e uma parte de 2016. Lula foi presidente novamente em 2023, 2024, 2025 até o momento. Resumindo, já são praticamente 17 anos de PT na presidência. E só agora, por conta de um evento com políticos estrangeiros, é que Lula se preocupou em entregar saneamento básico para esses moradores de Belém. O que é isso, senão uma confissão da própria negligência e também de que só se preocupa com a própria imagem? Pois é, e ainda tem gente que acredita que ele está lá pelo povo. Agora, eu ainda tenho mais uma fala para mostrar nesse vídeo e essa, sinceramente, foi o recorde da cara de pau. Antes disso, porém, eu tenho um recado importante para você.
Você já parou para pensar em quantas vezes você já pode ter sido enganado por conta das distorções feitas pela grande imprensa sobre os fatos? Hoje, graças à internet, nós temos a chance de pesquisar um pouco mais sobre o assunto, buscar outras fontes e tentar entender o que realmente aconteceu. Mas e quando as nossas únicas fontes de notícias eram um ou outro canal de televisão e aquele jornal que era comercializado na nossa cidade? Pois é, não é à toa que hoje tantos poderosos fazem de tudo para regular a internet. As justificativas são sempre as mais nobres possíveis. É para proteger as nossas crianças, é para combater crimes, é para impedir a disseminação de notícias falsas. Mas o que realmente está por trás dessa história é o desejo de controlar o discurso político, retomar o monopólio sobre a informação e calar quem não compactua com seus planos. Foi justamente essa democratização do acesso à informação, que tanto incomoda quem está hoje no poder, que tornou incontestável a credibilidade da Gazeta do Povo. A lógica é muito simples. Nós vemos a história acontecer, pois mesmo estando distantes, é questão de minutos para que inúmeros vídeos do ocorrido cheguem aos nossos celulares e computadores. Muitas vezes chegamos até a testemunhar os acontecimentos em tempo real. A partir disso, basta comparar a forma como o fato é noticiado pela Gazeta com a forma como esse mesmo fato é noticiado por veículos da chamada grande imprensa. É nítida a diferença entre quem noticia a verdade e quem apenas relata a versão da história que lhe é mais conveniente. É por esse e por tantos outros motivos, como a presença de colunistas de peso também, que eu, Paulo, sou assinante e recomendo a Gazeta do Povo. E agora vem a melhor parte. A Gazeta liberou uma condição simplesmente inacreditável. Por apenas R$1 por mês durante os 6 primeiros meses, você garante o seu acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui ao lado. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está na tela. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e garanta que você nunca mais será manipulado. Como eu falei anteriormente, a fala que eu reservei para o final desse vídeo é de uma cara de pau indescritível. Veja só o que Lula ainda teve a audácia de dizer nesse mesmo evento. Foi preciso construir a PEC da transição e a Câmara aprovar o orçamento ETA até para pagar parte da dívida do outro. E nós fizemos, sem reclamar. Vocês não me viram em nenhum momento xingando o outro, dizendo que o outro... Não, eu vim aqui para governar. Vocês não me viram em nenhum momento xingando o outro? Não é possível. Eu separei aqui apenas algumas amostras e apenas do primeiro ano do atual mandato de Lula. Acompanhe aqui comigo. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. Tem irmão que não conversa com o irmão por causa de um fascínio que pregou o ódio durante 4 anos nesse país. E tenho muita tristeza que voltei à presidência da República agora. O meu país estava pior do ponto de vista democrático, porque tinha um fascista governando o país. Porque esse governo que saiu não conversava com o governador, não conversava com o prefeito, não conversava com o sindicato, não conversava com nenhuma organização. Ele tinha o gabinete do ódio e ele ficava o tempo inteiro destilando mentira pela rede digital. 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da República desse país. Porque ele destilou ódio, ele fez com que irmão brigasse com irmão, ele fez com que pai brigasse com filho. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Pois é, se ele é capaz de mentir assim sobre algo que está aí, gravado e disponível na internet, imagine então sobre aquilo que não está gravado.